E Vladimir Putin e o ditador venezuelano Nicolás Maduro conversaram sobre expandir uma parceria estratégica entre seus países em um telefonema nesta terça-feira, informou a agência russa de notícias Interfax, citando o Kremlin. Eles também discutiram a situação na Ucrânia. Maduro expressou apoio à Rússia, condenou o que chamou de atividade desestabilizadora dos Estados Unidos e da OTAN e enfatizou a importância de combater, segundo ele, a campanha de mentiras e desinformação lançada pelos países ocidentais. A iniciativa da conversa entre os líderes partiu da Venezuela. Augusto. Bom, tá aí. Não preciso repetir o que eu já disse, né? Olha só quem é que está se associando a essa teoria. Esse ataque a uma torre, né, de televisão tem um simbolismo evidente, né? Eles querem impedir que a verdade circule. Então, pelo menos o que tem a dizer os ucranianos, isso não vai poder circular. Agora, enquanto a gente fica concentrado, é claro que essa guerra merece toda a atenção, mas enquanto a gente fica concentrado nisso, os que querem a mesma coisa aqui no Brasil por outros meios avançam. Não deixem de ver, para saber o que se passa na Ucrânia, o documentário que eu citei ontem, que é o Winter on Fire. Está na Netflix. Vejam que vocês verão, porque a Praça da Liberdade também tem essa importância, né, política e na memória, para a memória do país. Agora, se vocês quiserem saber o que andam fazendo os inimigos da liberdade no Brasil, não deixem de ver a primeira entrevista coletiva como presidente do Superior Tribunal Eleitoral, dada pelo Fachin, Edson Fachin. Ele disse que o TSE está lutando para que surja no lugar depois da passagem da sociedade da informação, a sociedade da informação adequada. É isso o que querem os maduros da vida e os nossos ministros que comandam o Tribunal, o Supremo e o TSE. É isso que eles querem. Informação adequada é o quê? O que me interessa, ou aos meus amigos, isso pode. O que não me convém, não pode. Informação não tem que ter nenhum desses adjetivos, não. Informação só pode ser correta. Mas eles sabem o que é verdade, o que é mentira e fazem isso. É a mesma coisa que tentam fazer com essas versões os maduros, repito, os maduros da vida que existem, e não são poucos, também aqui no Brasil. Olho neles. Você, Ana? Essa aliança, né, hoje parece que existe uma necessidade, as pessoas precisam, e hoje eu estou 100% confusa nisso das etiquetas, né, direita, esquerda, é isso e aquilo, e tá aí uma aliança, no mínimo, estranha, né, já que muitos consideram aí que a Rússia seja um país conservador. É inacreditável a gente ver que ainda é necessário, muita gente cai nessa dicotomia cega, sem analisar todo um contexto, até histórico. Para você ver, Vitor, olha só, o presidente do parlamento russo, o Vyacheslav Volodin, no dia da invasão da Rússia à Ucrânia, sabe onde ele estava, Vitor? Ele estava em Cuba. Ele estava com o Dias-Camel e recentemente a Rússia promulgou aí uma série de homenagens a Fidel, e o discurso do presidente do parlamento russo foi o seguinte, eu peço perdão se tiver algum errinho, mas eu joguei do russo, né, literalmente do discurso dele russo, ali no tradutor, e ele disse o seguinte, abro aspas para o presidente do parlamento russo, Volodin, comandante lendário, dizendo aí sobre o Fidel, comandante lendário, revolucionário carismático, estadista excepcional, líder indomável da Ilha da Liberdade, ele mesmo criou a história. Castro dedicou toda a sua vida ao seu país, ao povo cubano e à luta pelos ideais comunistas. Fidel liderou Cuba durante quase meio século. Nossos países têm desfrutado de uma longa relação de amizade e parceria baseada na confiança mútua.
é impossível superestimar a enorme contribuição pessoal de Fidel Castro para seu fortalecimento das relações entre Cuba e Rússia. Atualmente, a Duma de Moscou e a Embaixada cubana na Rússia estão ligadas por uma estreita cooperação e colaboração construtiva, declarou aí o presidente do parlamento russo. Então, assim, não dá para a gente simplesmente fechar os olhos, tomar um lado e não colocar todo esse contexto, não apenas histórico, mas das relações do Brasil com os dois países na balança. Por isso que a declaração do embaixador brasileiro na ONU foi uma declaração perfeita, uma declaração de apoio à paz, de apoio às fronteiras, ao direito internacional, à soberania, né, nacional e condenando a invasão russa à Ucrânia. Agora sim, queremos ouvi-lo também, José Maria Trindade, sobre esse telefonema entre Maduro e Putin. Zé? As energias, né, os iguais se atraem, sim. Era evidente, logo no início, o ditador da Venezuela, né, o Nicolás Maduro, disse que apoiava de forma incondicional, foi o apoio mais incondicional. Putin, é claro, é um subalterno. Ele recebe dinheiro de Putin, recebe armamento e inclusive o pagamento de mercenários lá, mantém o governo com apoio ali da China e da Rússia. Já o Brasil tem muito a perder. O Brasil é um país independente, altivo e que tem na Constituição a luta pela paz e a autodeterminação dos povos. Está aí uma diferença brutal, né? Então, o governo brasileiro está certo em manter essa equidistância, de manter essa independência, que não é fácil. Não é fácil. O bom mesmo, o fácil é seguir o rio, né? Seguir a onda e ir logo colocando dificuldades para o governo russo e aumentando a pressão aqui sobre o Brasil. Eu já tenho informações de que houve dificuldades, inclusive, de setores da agropecuária, do agronegócio, em fechar novas compras de suprimentos para adubos, né? Adubos e concentrados da Rússia. Já está tendo dificuldade, até para embarque e fechamento de negócio. Então, para você ter uma ideia. Agora, a Venezuela, que como um ponto de apoio do Putin, é muito perigoso. Eu não gosto desse vizinho. Eu não gosto de ter um vizinho que está armado, ninguém sabe. Eu já procurei saber aqui de várias pessoas que lidam muito bem na área de informação, como estão os armamentos da Venezuela. A Venezuela comprou muitos carros de combate e caças. Ninguém sabe como estão as manutenções desses equipamentos, né? Mas que eles existem. E ter um vizinho assim, apoiado pela Rússia e China, é, antes de tudo, inquietante. Você, Fiuza, temos 3 minutos. Saudade do tempo em que patrocínio de ditador demarcava alguma coisa, né? Infelizmente, boa parte do mundo dito democrático, civilizado, está aí com patrocínio de ditador, e esse ditador é a China. Então, não tem mais muita diferença, né? Evidentemente, a Venezuela é uma ditadura que finge que não é, e ela está aí sendo apoiada, e esse apoio é vergonhoso pelo que acontece na Venezuela. Quem apoia o regime desse não tem apreço algum por direitos humanos, no caso a Rússia, né? Pelo menos aí por esse apoio e essa guerra que a gente está vendo, né? Agora, a Europa resolveu flertar com as facilidades do capitalismo pirata chinês. Resolveu ou não resolveu? Seus acordos comerciais, e os Estados Unidos idem. Tanto que o governo anterior dos Estados Unidos estava justamente tentando mudar essa diretriz, essa ordem de coisas, né? Refazendo acordos comerciais e também acordos sobre tecnologia e informação, né? Só que o mundo, a falsa propaganda, se abraçou com essa ideia de que é bacana você ser patrocinado pela China. Ela está aqui no Brasil, né? Ela faz oposição ferrenha e mal educada ao governo atual porque ela quer patrocinar uma mudança de governo como ela fez nos Estados Unidos. A China era aliada desse Joe Biden que está aí fazendo esse estado demagógico. E o capital privado também está nessa mesma onda. Capital privado e esse clube
só o chama de globalista, eu acho pomposo demais. É um clube de poder, de gente endinheirada, que se juntou ali naquele fórum de Davos, quer mandar em tudo e não quer ser aferível, não quer estar sob as regras da democracia. Quer mandar em todo mundo, a ponto, inclusive, de estarem aí associados a pesquisas e experimentos, como aconteceu em Wuhan, né? Vários desses parceiros aí, né, dessas entidades que atuavam para financiar o Wuhan, são parceiros desses que dizem que 2030 vai ficar tudo bem, que ninguém vai ter nada e vai ser feliz, e esses também donos de plataforma, né, que dizem o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Está todo mundo flertando com ditadura, está todo mundo gostando de patrocínio de ditadura, então não é mais, infelizmente, uma grande distinção. Um ditador russo, no caso, está financiando um regime aqui do lado. Algo mais, Augusto? Olha, não por acaso a Venezuela tem reivindicações territoriais impertinentes. Ela quer o território de Essequibo, que pertence à Guiana, e a China está de olho em Taiwan, que é uma nação independente. Toda ditadura com esse perfil está cobiçando algum território. Não é por acaso que a Rússia, só durante o governo do presidente Trump, não invadiu algum outro país ou não anexou algum outro território. O presidente Trump lembrou isso aí num discurso e, olha, quem não gosta dele é obrigado a concordar. Ele diz, olha, no governo tal, a Rússia pegou a Geórgia. No outro governo, a Crimeia. Agora, a Ucrânia. Agora, no governo dele, a Rússia não ousou invadir coisa nenhuma, né? Há presidentes que impõem respeito e há presidentes que são um convite a desafios, como é o caso do Biden.